Olá, pessoal. Hoje eu estou trazendo a parte 3 da nossa aula de resoluções de questões de física do Enem de 2016. Dando continuidade, a próxima questão é a questão 66. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então nós vemos nesse quadro que a primeira coluna representa as engrenagens A, B, C e D e a segunda coluna o número de dentes correspondentes a essas engrenagens. O comando da questão nos diz: a frequência de giro do ponteiro em RPM é. Então nós vemos aqui o esquema de engrenagens. Nós vemos que o eixo do motor coincide com o eixo da engrenagem A e que os dentes da engrenagem A estão conectados aos dentes da engrenagem B e, portanto, eles vão ter a mesma velocidade de giro. E que o eixo da engrenagem B coincide com o eixo da engrenagem C e que os dentes da engrenagem C estão conectados aos dentes da engrenagem D. Então, dessas conexões entre as engrenagens, nós podemos obter alguns resultados importantes. São eles: nós vemos que o eixo do motor está conectado à engrenagem A, de modo que o eixo da engrenagem A coincide com o eixo do motor, de modo que eles experimentam a mesma frequência de giro, ou seja, a mesma frequência angular. Então, desse modo, a frequência angular do motor, ou seja, a frequência de giro, coincide com a frequência angular de A. E a questão nos disse que essa frequência do motor é de 18 RPM. Eu vou colocar aqui. Nós podemos concluir também que, pelo fato de a engrenagem A estar conectada à engrenagem B pelos dentes delas, a velocidade de giro de cada um, a velocidade que seria uma velocidade linear, ela é igual para a engrenagem A e para a engrenagem B. E que essa velocidade se relaciona à frequência angular por meio desta relação, onde a velocidade de giro é igual à frequência angular vezes, ou seja, a velocidade angular vezes o número de dentes. De um modo geral, é a velocidade angular vezes o raio. Mas como nós não temos o raio, mas temos o número de dentes, nós podemos utilizar essa mesma relação. Vai fornecer o valor correto também. A próxima conclusão é que os eixos de B e de C são os mesmos, coincidem e, portanto, eles têm a mesma frequência angular. E C e D está conectado por meio dos dentes das engrenagens C e D. Portanto, eles possuem também a mesma velocidade de giro. E por fim, a frequência de giro da engrenagem D é igual à frequência de giro do ponteiro, porque eles possuem o mesmo eixo e, portanto, a mesma velocidade angular. Então, utilizando essas informações, nós podemos obter a frequência de giro do ponteiro. Pois bem, nós sabemos que a frequência de giro do motor é de 18 RPM. Ok. Nós sabemos desta relação aqui que eu vou colocar ela aqui. Nós sabemos que a velocidade é igual à frequência angular vezes o número de dentes. Mas a velocidade VA vai ser ômega A vezes o número de dentes correspondentes à engrenagem A. Ok? Mais ômega de A é 18. Vezes o número de dentes correspondentes. Olhando aqui no quadro, nós vemos que o número de dentes correspondentes é 24. Vou colocar aqui, 18 vezes 24. Mais é igual a VB. E VB, utilizando a mesma expressão, vai ser ômega B, que é o que nós precisamos determinar agora, ômega B vezes o número de dentes correspondentes. Que se nós olharmos o quadro novamente,
nós veremos que o número de dentes correspondentes a B, a engrenagem B, é 72. Então, nós vamos substituir aqui 72, certo? Nós sabemos que 72 é o triplo de 24. Então, nós podemos dividir em ambos os membros por 24 e aqui vai restar o 3. Então, quando isolarmos o B, é só passar o 3 dividindo. Então, vai ficar aqui ômega B igual a 18 sobre 3. Ômega B, portanto, vai ser igual a 6 RPM. Eu vou colocar aqui. 6 RPMs. Opa, deixa eu colocar como equação que aparece a setinha. 6 RPMs. Então, ômega B é igual a 6 RPM. Ok, mas agora nós vemos que ômega B é igual a ômega C, que eu já tinha até colocado aqui, 6 RPM. Ok, agora nós temos que determinar a frequência angular D, mas nós sabemos que VC é igual a VD, porque a engrenagem C está conectada à engrenagem D pelos dentes. Portanto, usando a mesma expressão que usamos aqui em cima, nós vamos ter que ômega D, ou melhor, que ômega C vezes o número de dentes correspondentes. Nós já podemos até substituir o próprio valor, né? 6 vezes o número de dentes correspondentes, que é 36. 6 vezes 36 será igual a ômega D. Opa, coloquei ômega A. Ômega D vezes o número de dentes correspondentes, que é 108. Ômega D vezes 108. Ok. Sabemos também, ó, que 108 é o triplo de 36. Então, podemos dividir em ambos os membros por 36. Então, aqui vai restar o número 3 também. Então, quando isolarmos, é só passar o 3 dividindo aqui no denominador. Então, vamos ter 6 sobre 3, que é igual a 2, né? 6 sobre 3 é igual a 2. Então, eu vou colocar aqui ômega D igual a 2 RPM. Então, a frequência ômega D é igual a 2 RPM. Mas como o mesmo eixo da engrenagem D é o mesmo eixo do ponteiro, então ômega D vai ser igual a ômega D. Ou melhor, ômega D vai ser igual a ômega do ponteiro, que é igual a 2 RPM. Então, essa é a frequência de giro do ponteiro. Ou seja, a frequência de giro do ponteiro é 2 RPM e, portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A próxima questão é a questão 74. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID, E e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Então, nós precisamos determinar, analisando aquele circuito, quais das correntes terão o mesmo valor. Então, nós podemos utilizar aqui essa figura e vamos imaginar que essa fonte de tensão está alimentando essas lâmpadas, ou seja, esse circuito. Nós vemos que essas lâmpadas estão associadas em paralelo. Então, vamos imaginar que uma corrente saindo dessa fonte, ela vai passar pelo ponto A. Então, ela vai possuir uma corrente IA. Então, aqui essa corrente vermelha é IA, assim como o técnico denominou. Quando chega nesse primeiro nó, a
corrente IA vai se dividir nessa corrente que eu representei pela seta azul e nessa corrente que eu representei pela seta verde, que passa pelo ponto B. Portanto, essa aqui é a corrente IB. Ok. Essa corrente IB, quando encontra esse nó, ela se divide em uma corrente representada pela cor violeta e noutra corrente representada pela cor laranja. Nós vemos que essa corrente violeta é a corrente ID, porque ela vai passar pelo ponto D, e esta corrente laranja é a corrente IC, porque ela vai passar pelo ponto C. Portanto, nós sabemos agora que a corrente IB, eu vou colocar aqui, IB é igual a IC mais ID. Por quê? Porque a gente vê que a corrente IB se dividiu em IC mais ID. Então, IB é igual a IC mais ID. Seguindo esse raciocínio, nós vemos que a corrente IA vai ser igual a IB mais essa corrente azul, que nós ainda não denominamos ela por nenhum valor. Vamos descobrir daqui a pouco como que nós podemos encontrar uma equivalência entre essas correntes. Por enquanto, nós vemos que a corrente IB se dividiu na corrente IC e ID. Sendo que essa lâmpada e essa são todas idênticas, de modo que elas têm a mesma resistência elétrica. Se elas possuem a mesma resistência elétrica, o que acontece? Acontece que a corrente que vai passar aqui em D é igual à corrente que vai passar em C. Portanto, nós já sabemos que a corrente IC é igual à corrente ID. Então, nós podemos, inclusive, procurar na questão quais alternativas dizem que a corrente C é igual a ID. Nós vemos que as alternativas que afirmam que IC é igual a ID, a alternativa A e a alternativa B. Então, por eliminação, nós já vemos que essas duas que podem ser as correntes. Essa aqui não pode, porque a corrente IC não é igual a IB, como nós podemos ver. O valor de IC mais ID é que correspondem à corrente IB. Então, vamos continuar. Então, aqui nós vemos que a corrente azul vai andar pelo circuito. Quando vai chegar a esse nó, ela vai vir em direção aqui no sentido horário. A corrente que passou por D, quando chegar a esse nó, vai se juntar à corrente IC e vai formar novamente a corrente B. E essa corrente B mais a corrente azul vai formar a corrente que vai passar pelo ponto E, que é a corrente IE. Mas olhem, a corrente que saiu era a corrente A e a corrente que chegou é a corrente IE. E essas correntes, portanto, elas têm o mesmo valor, porque a corrente que sai vai ser a corrente que chega na fonte. Portanto, IA é igual a IE. Então, vamos ver na alternativa. Aqui agora afirma que IA é igual a IE. É a alternativa A. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Por eliminação, nós tínhamos visto que estávamos em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B, porque tinha essa informação. Mas se nós olhássemos, essa aqui não poderia ser também por eliminação, porque a corrente A era maior do que a corrente IB, porque nós vimos que a corrente A se dividiu na corrente IB mais a corrente que está representada pela setinha azul. Portanto, o gabarito da questão realmente é a alternativa A. A próxima questão é a questão 77. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso.
No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Então nós vemos aqui o carrinho 1 e o carrinho 2. Aqui nós temos 4 sensores que determinaram a posição e o instante em que cada carrinho vai passar. Então nós vemos o quadro com algumas informações. Aqui são as informações para o carrinho 1 e aqui para o carrinho 2. Ok. Esse carrinho 1 está se deslocando horizontalmente para a direita com velocidade constante. O carrinho 2 ele está em repouso, ou seja, com a velocidade inicial nula. Acontece que haverá uma colisão entre esses dois carrinhos e eles passarão a se deslocar juntos com a velocidade constante. Então, no primeiro caso, nós vemos que o carrinho 1 está se movimentando com a velocidade, ou melhor, com a posição. Ele está na posição 15 centímetros no instante t igual a 0. Depois ele está na posição 30 centímetros no instante t igual a 1 segundo. Depois ele está na posição 75 centímetros no instante t igual a 8 segundos. E depois ele está na posição 90 centímetros no instante t igual a 11 segundos. Nós vemos que o carrinho 2 vai possuir a mesma posição do carrinho 1 nos mesmos instantes, ou seja, nesse momento eles já colidiram e estão se deslocando em conjunto. É uma espécie de colisão inelástica. É a colisão entre dois corpos, em que esses dois corpos, quando colidem, eles formam um único corpo. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Então, nós precisamos determinar a massa do carrinho 2. Então, a situação é a seguinte. Vamos reunir os dados que a questão nos fornece. A questão nos forneceu a massa do carrinho 1, que eu já converti para quilogramas. A questão nos disse que o carrinho 1 se desloca com uma velocidade constante, diferente de zero, cujo valor dessa velocidade, utilizando aqui o quadro, nós vemos que no instante t igual a 1 segundo, a posição era 30 centímetros. E no instante t igual a 0, a posição era 15 centímetros. Utilizando esses dados na expressão para a velocidade média, ou seja, em que a velocidade média é igual a posição final menos a inicial dividido pelo instante final menos o instante inicial, nós vemos que a velocidade do carrinho 1 é de 15 centímetros por segundo. Mais 1 centímetro é o mesmo que 1 sobre 100 metros. Portanto, 15 centímetros é o mesmo que 0,15 metros. Então, converti aqui para metros por segundo já. Então, nós temos a velocidade em metros por segundo. Então, a situação é, esse carrinho 1, ele está com movimento. Então, ele tem um momento linear, ou seja, uma quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela é obtida por meio do produto da massa do objeto que está se deslocando pela sua velocidade. Já o carrinho 2 ele não possui momento linear, porque ele não tem velocidade diferente de zero, ele está em repouso. Sendo que a conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento antes da colisão, a somatória das quantidades de movimentos antes da colisão é igual à somatória das quantidades de movimento após a colisão. Então, nós podemos utilizar essa informação. Então, acontece que nós tínhamos os dois carrinhos, um estava em repouso e o outro se deslocando. No momento em que eles colidem, eles passam a se juntar e formam um único carrinho, em tese, que está se deslocando e passa pelo primeiro sensor em um tempo t igual a 8 segundos e pelo quarto sensor em um tempo igual a 11 segundos. Ok.
Então, com base nessas informações, nós vemos que eles passaram a se movimentar com velocidade constante e a velocidade média vai ser o quê? A posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. De 8 para 11 segundos passaram-se 3 segundos. Portanto, a velocidade média vai ser 90 menos 75 sobre 11 menos 8, ou seja, 15 sobre 3, que é igual a 5 centímetros por segundo ou 0,05 metros por segundo. Como eles formaram um único objeto após a colisão é uma colisão inelástica, de modo que a quantidade de movimento antes e depois é igual, e aqui no membro da direita nós vamos ter a somatória entre as duas massas e uma única velocidade para os dois. Então, substituindo os dados, nós vemos que a massa do primeiro carrinho foi dada, que é quanto? 0,15 kg, ou em notação científica, 1,5 vezes 10 a menos 1 kg, vezes a velocidade, que era de 15 cm por segundo, ou 0,15 metros por segundo. Portanto, nós vemos que essa velocidade pode ser escrita em notação científica por meio dessa expressão também. Isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a M1 mais M2. Notem primeiro que, como a velocidade V2 era nula, então esse termo aqui some. Então esse termo aqui não contribui para a equação. Então nós vamos ter M1, que é 1,5 vezes 10 a menos 1, mais M2, que é o que nós queremos determinar, e a velocidade que nós calculamos para os dois agora após a colisão é de 5 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,05 metros por segundo. Aqui esse produto vai fornecer 1,5 vezes 1,5 é 2,25, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, repete a base e somam-se os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 1 mais menos 1, ou seja, menos 1 mais menos 1 é menos 2. Aqui nós podemos fazer a distribuição desse produto. Então nós vamos ter 1,5 vezes 10 a menos 1 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Então 1,5 vezes 5 é 7,5. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2. Repete a base, somam-se os expoentes. Menos 1 mais menos 2 é menos 3. Mais 5 vezes 10 a menos 2 vezes M2. Nós queremos isolar o M2. Então nós temos que passar esse termo para o outro lado. Ok. Ao passar esse termo para o outro lado, nós vamos ter 2,25 vezes 10 a menos 2 menos 7,5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui pode ser reescrito para que as potências de base 10 coincidam, para que nós possamos fazer a subtração de forma mais simples. Então, se eu adiciono 1 aqui, eu tenho que andar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vou fazer isso. Então, aqui 7,5 se tornará 0,75. Agora, 2,25 menos 0,75. Opa, aqui é 2, né? Antes era 3, agora adicionou em cima, é menos 2. Então, 2,25 menos 0,75 vai ser 1,5. E o 10 a menos 2, que aparece nos dois termos, nós repetimos. Então aqui nós vamos ter 1,5. E esse termo aqui, que estava multiplicando o M2, pode passar dividindo. Olha ele aqui. Então ficou 1,5 vezes 10 a menos 2 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Nós vemos 10 a menos 2 no numerador e 10 a menos 2 no denominador. Então nós podemos cancelá-los. Vai ficar 1,5 sobre 5, que é o mesmo que 0,3 quilogramas, ou multiplicando isso por 1000, nós obtemos 300 gramas, e esta é a massa do carrinho 2, ou seja, o dobro da massa do carrinho 1, correspondendo à alternativa C. A alternativa correta é a alternativa C. A próxima questão é a questão 82. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia, composto ou uma associação de polias. A polia composta ou uma associação de polias.
é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para este aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Herão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Dadas essas condições, temos que determinar o número mínimo de polias usadas nessa situação por Arquimedes. Então aqui nós temos o navio com 3.000 kg de massa e aqui nós temos a força que foi aplicada por Arquimedes para tentar mover esse navio. Nós temos que determinar quantas polias móveis foram usadas para que ele pudesse realizar isso. Primeiro nós temos que determinar a força de atrito que o navio tem com o chão, né? Ou seja, a força de atrito entre o navio e o solo, ou seja, a areia da praia. Nós podemos determinar a força de atrito por meio desta relação. A força de atrito é o produto entre o coeficiente de atrito estático e a normal. A normal é uma força de contato, ou seja, ela é uma força que é sempre perpendicular à superfície de contato, que nesse caso coincide com a força peso. Então a força normal vai ser igual à força peso. Força normal é igual à força peso do navio, ou seja, é igual ao peso do navio. E o peso do navio é m vezes g, ou seja, 3.000 vezes 10, né? Então é 30.000 newtons de peso. Então é 30.000 vezes 0,8, que é o coeficiente de atrito estático. Então aqui nós vimos que o produto vai dar 30.000, vou até substituir já, 30.000 vezes 0,8. Podemos cancelar um zero daqui com esse, do 0,8, então vai ficar 8 vezes 3.000, que é 24.000. Então essa aqui, esses 24.000 é a força de atrito que atua entre o solo, ou seja, a areia da praia, e o navio. Então, quantas polias móveis tem que haver para que ele possa movimentar o navio, ou seja, puxar o navio, vencendo a força de atrito, com a força de 400 newtons, que a força que ele exerceu foi de 400 newtons. A força potente foi 400 newtons. Como são polias móveis, existe uma relação bem simples que nós podemos utilizar para calcular a força potente, ou seja, a força que você aplica para vencer a força resistente, que seria esta aqui. Força potente, que é a força que Arquimedes aplicou, vai ser igual a quem? A força resistente, ou seja, a força que ele tinha que vencer, dividido por 2 elevado a n, ou seja, onde n é o número de polias móveis. Mas pela lógica, nós podemos também resolver essa questão. Como? A força aplicada por ele foi de 400 newtons. A força aplicada foi de 400 newtons. A força aplicada por Arquimedes foi de 400 newtons. Sendo que, como aqui é um fio, ou seja, haverá uma atração, essa força aqui será igual para todo o fio. Então aqui vai ser F de 400 newtons, aqui vai ser F de 400 newtons.
nós vemos que, como isso aqui é um sistema que está em repouso, essa força aqui terá que ser o dobro para equilibrar duas forças para a direita com 400 newtons. Então essa aqui é uma força de 800 newtons. Note que essa mesma força é essa força aqui, porque aqui tem 400 newtons e aqui 400 newtons. Então aqui é 800, ou seja, 2F. Então para todo esse fio aqui é 2F. 2F mais 2F, 4F. Então agora 4F. E seguindo esse raciocínio, fazendo o produto, nós vemos que cada vez nós temos que multiplicar, para cada polia, nós temos que multiplicar a força por 2. Ou seja, fazendo esse produto, por exemplo, para a primeira polia nós vamos ter, a primeira polia móvel nós vamos ter uma força, eu vou chamar de F' igual a 800, porque nós multiplicamos o F por 2. Então vai ser 800 newtons. Para a segunda polia, nós vamos ter F duas linhas igual a 1.600 newtons. Para a terceira polia, nós multiplicamos novamente por 2, então nós vamos ter 3.200 newtons. E assim sucessivamente. Vamos lá. F 4 linhas vai ser, aqui é N, né? N maiúsculo. Então vai ser o dobro de 3.200 é 6.400 newtons. Seguindo o raciocínio, F 5 linhas. F 5 linhas. Vai ser igual ao dobro de 6.400, é 12.800 newtons. Então aqui, até agora nós vamos 1, 2, 3, 4, 5 polias, né? E para a sexta polia nós vamos ter F6 linhas igual a 25.600, né? 25.600 newtons. Então, nós vemos que o próximo número que superou os 24.000 newtons foi para 6 polias, que é justamente aqui o número de polias móveis. Essas aqui são móveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 polias móveis. Essa aqui é fixa. Então, aqui nós vemos que o número que supera a força de atrito, que é a força que vai movimentar o navio, é uma força de 25.600 newtons, ou seja, essa força de tração aqui é 25.600 newtons, que é maior do que a força de atrito e, portanto, o navio vai se deslocar para a esquerda, conforme Arquimedes queria. Então, isso vai corresponder à alternativa B, porque foram 6 polias. A próxima questão é a questão 84. No experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionário do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Então, nós temos 2 bandejas, uma de plástico e uma de alumínio. O senso comum dos alunos os fizeram afirmar que a bandeja de alumínio estaria mais fria do que a de plástico, ou seja, com a temperatura inferior que a do plástico. Mas aqui o professor, inclusive, dá uma dica a eles, dizendo que no equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, no equilíbrio térmico é o momento em que
todos os objetos que estão em contato estarão sob a mesma temperatura. Então, se está em equilíbrio térmico com o ambiente e estão com a mesma temperatura, por que nós temos a sensação de que a bandeja de alumínio é mais fria do que a de plástico? A sensação é justamente pelo fato de o alumínio conduzir calor melhor do que o plástico. Por isso nós temos a impressão de que o alumínio está a uma temperatura inferior, mas não está, está em equilíbrio térmico com o ambiente. E como o alumínio conduz mais calor, ou seja, calor mais facilmente, nós temos a sensação de que ele está mais frio. Porque no momento que nós encostamos nele, nós estamos passando energia para o alumínio, porque ele é um bom condutor de calor. Então, desse modo, no momento em que nós começamos a perder um pouco de calor, nós sentimos o objeto frio, porque nós estamos perdendo calor para o objeto. Então, quais das alternativas estão corretas? Está correta. A alternativa A diz que é mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a do plástico. Será que o gelo na bandeja de alumínio vai derreter mais rápido? Porque o coeficiente a condutividade térmica da bandeja de alumínio, ela é maior do que a do plástico? Sim, o alumínio conduz calor melhor do que o plástico. Então, vai conduzir a troca de calor entre o gelo e o ambiente mais rápido. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A alternativa B diz mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta. Não, ela não tem inicialmente uma temperatura mais alta. Está a bandeja de plástico e a de alumínio, ambas em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, a B está incorreta. A C, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a do alumínio. Bom, o coeficiente o calor específico do plástico realmente é maior do que o do alumínio. E, portanto, a capacidade térmica do plástico é maior do que a do alumínio. Mas não é isso que vai ocasionar um derretimento mais rápido no gelo, e sim o fato de o alumínio conduzir calor melhor. Então a alternativa C está incorreta. D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um maior calor específico. Não, ela tem um calor específico menor que o plástico. Alternativa E, com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Não. Como as duas bandejas possuem calores específicos diferentes, a variação de temperatura delas será diferente, embora as massas sejam as mesmas, porque nós sabemos que o calor sensível, que é o calor associado à mudança de temperatura, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Opa, deixa eu tirar esse aqui. Delta θ, né? Ok, variação de temperatura. Então, o calor específico do alumínio é menor, certo? E como ele é menor, a quantidade de calor que ele tem que receber para obter uma variação de temperatura ΔT é menor do que a quantidade de calor que ele tem que receber para obter a mesma variação de temperatura para uma bandeja de plástico. Então aí a alternativa E está incorreta. Então o gabarito da nossa questão é a alternativa A. Então, pessoal, finalizamos aqui as resoluções das questões de física do Enem de 2016. Então, no próximo vídeo eu resolverei mais questões do Enem. Espero ver vocês. Abraços.